uso assim como os atletas vêm usando para recuperação física, para relaxamento, para melhorar a qualidade do sono, questão da saúde mental, né? O colaborador hoje, o desafio de você manter um colaborador que não trabalha mais naquele horário de bater cartão de ponto, então quer dizer, você pegar e fazer uma campanha, puxa, se eu estou usando o Canva para produzir esse casaco, né, essa jaqueta, é interessante. Aí você tem muita coisa acontecendo no lado da biotecnologia, então você pega assim a semente da planta que vai cruzar com o DNA da Letícia. E o empreendedora que não tiver com isso muito forte, vai sofrer, vai largar de mão. Ele é empreendedor serial, investidor e consultor de negócios. Tem uma vida voltada para as áreas de saúde e educação e, mais recentemente, a área de cannabis. Eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Identidade de Sucesso, Alex Lucena. Alex, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Obrigado pelo convite. Tempão que a gente não faz um papo assim, né? É verdade. Primeira vez foi em 2018 ou 2019, se eu não me engano. Pré-pandemia. Pré-pandemia, exatamente. Alex, para a gente começar, Alex por Alex, como é que foi sua trajetória até hoje? Empreendedor, raiz, digital, numa época que o digital era carroça. Então era a internet no início, meados da década de 90, aqui mesmo dentro da PUC, incubadora da PUC do Rio de Janeiro, eu, meus irmãos e um grupo de amigos, começando a nossa primeira startup. Não se chamava startup nesse tempo, se chamava empresa nascente. Então a gente estava com uma empresa nascente de base tecnológica atuando no setor de educação. Então foram anos e anos, tipo 15 anos crescendo o negócio, até que o negócio foi vendido para um grupo de investimento. Resumindo ao máximo a história, a trajetória, vendi minha participação, fui morar no Canadá, executivo de empresa canadense, também na área de educação. Volto para o Brasil, 2013 por aí, sai a educação de lado um pouco, entra a saúde. Então, assim, no flyby, a trajetória educação, tecnologia, inovação e agora saúde. Saúde pegando, óbvio, né, a tecnologia da informação, fazendo parte. Tive a honra, né, de participar da construção da área de inovação da Redditor aqui no Rio. E fui apresentado super por acaso a área de cannabis medicinal, que é uma das áreas que mais cresce dentro do setor os números aí no mundo são impressionantes, é uma área que no Brasil já é um mercado de 1 bilhão. E construindo essa indústria, fui morar em São Paulo, eu tô um pouco assim, ainda naquele momento de um carioca que foi os últimos 4 anos morando em São Paulo, voltando para casa e animado para dar um gás no ecossistema do Rio de Janeiro. Tô vendo muita coisa bacana acontecendo. Como é que tá o ecossistema hoje? Olha, eu acho que assim, o Rio tem uma vocação pela saúde natural, né? Então a gente... O carioca é saudável, né? O carioca tá outdoor, o carioca é do esporte, o carioca, enfim. Então o Rio tem uma vocação natural pela saúde, por sua natureza, e é onde esse espaço que eu venho contribuindo, né? Então participo da diretoria pelo segundo mandato, melhor dizendo, seguido da CESP, que é a Associação das empresas de software mais antiga que nasceu no Rio de Janeiro. Por exemplo, agora no primeiro trimestre, né, a gente rodou um programa de aceleração patrocinado pelo Sebrae, ideias incríveis. Então eu vejo assim, a área da saúde do Rio e inovação se conectando fortemente.
Tem um movimento que muito me agrada e do qual também eu faço parte de alguma maneira, que é o movimento liderado pelo presidente da Associação Comercial do Rio, que é o José Vilar, que é um médico, que criou o FIS, né, o movimento que acaba integrando todos os atores. E aí, quando eu falo atores, eu estou falando da academia, como a PUC, por exemplo, né, com os empreendedores, com grandes empresas que nasceram aqui no Rio de Janeiro e tem a sede até hoje, por exemplo, a Redditor, que eu mencionei, Grupo Amil, entre outros, tá? Grupo Perinatal, que foi um grupo que a gente também trabalhou muito, fez muita inovação, que também é do Rio de Janeiro, então os empreendedores. Acho que tem um movimento de suporte do governo, destaca o movimento hoje no Porto Maravilha, que se chama Maravalley, né, que é uma alusão aí do Silicon Valley misturando com o Rio de Janeiro. Eu gosto de destacar, o Rio leva tanta pancada, né, da imprensa, as pessoas falam tão mal do Rio, mas olhando o copo cheio do Rio de Janeiro, eu vejo que a gente continua sendo um celeiro de talentos, sobretudo, né, pessoas, né, de criatividade, da indústria criativa, produção de conteúdo audiovisual que não para, né, verdade. Mas nessa sua trajetória, você enveredou para o caminho da cannabis medicinal. Então, se a gente resgatar lá a nossa entrevista lá, 5, 6 anos atrás, eu estava contando o início, né, do que estava rolando. Agora já se passou um tempo, é uma realidade, é um mercado hoje auditado de cerca de R$1 bilhão, movimentou no ano passado. Já são 750, 800 mil pessoas que usam a cannabis de forma recorrente, né, para diversas patologias, né, as doenças do mundo contemporâneo, né, ansiedade, né, depressão, as questões relacionadas todas à saúde mental, né. A cannabis entra aí como algo que vem ajudando muita gente, além de que como começou ali com a epilepsia, crianças que tinham convulsões, 80, 50 convulsões dias, que descobrem nessa plantinha uma oportunidade de melhorar substancialmente a qualidade de vida. E naquela época estava ainda no início. Isso. Hoje provavelmente já tem dados mais assertivos sobre como essa plantinha, como você disse, atua nessas doenças. Como é que está na ciência isso hoje? A ciência evoluiu muito. Nunca se publicou tanto paper acadêmico ao redor do mundo todo como nos últimos anos, tá? Que era algo que era muito necessário, né? Porque uma coisa é o achismo, né? E acaba que tem gente que é muito simpático à planta, tem gente que abomina a planta, mas quando você traz a conversa para o nível da ciência, as pessoas entendem que o ser humano e os animais têm dentro de si um sistema chamado sistema endocannabinoide, que ao conectar, né, com os canabinoides da planta, né, os mais conhecidos sendo o THC e o CBD, mas hoje a ciência já conseguiu identificar pelo menos 140 e tantos canabinoides na planta, e você começa a fazer uma combinação desses canabinoides e usar isso de uma maneira científica e você começa a perceber que a conversa toma outra proporção. Então, comparado àquela entrevista que a gente teve há 6, 7 anos atrás, hoje a comunidade médica é muito maior. Então, você tem médicos prescrevendo para muita coisa e ajudando muita gente. Eu fui morar em São Paulo, eu criei uma aceleradora junto com uma empresa chamada Green Hub, que é talvez a única aceleradora que se tem notícia no Brasil e na América Latina. Então, consegui conectar, né, o meu DNA de empreendedor com uma indústria que estava nascendo. Só para você ter ideia, eu tenho um banco de dados de mais de 260 startups que eu conversei ao longo desse tempo todo e analisamos.
das quais 19 acabamos acelerando e participando de alguma maneira no seu desenvolvimento. Todas elas são da área de saúde ou são startups de áreas distintas voltadas para cannabis? Bem distintas. Bem distintas. Bem distintas. Por exemplo, só para a gente ter uma amplitude também de onde a cannabis atua, né? Por exemplo, 2 de moda. Então, você pegar o cânhamo e ser um concorrente do algodão. Que é uma briga antiga, né? É uma briga antiga e uma briga que, na verdade, essa briga eu acho que nem faz muito sentido, porque o algodão tem as suas virtudes, o cânhamo você tem outras, e quando combinados você tem um tecido de altíssima qualidade, e a indústria têxtil começa a perceber isso, e muitas marcas conhecidas já fabricando calçados, fabricando materiais com o uso do cânhamo. Então, para te dar um destaque aí. Aí você tem muita coisa acontecendo no lado da biotecnologia. Então, legal. Você pega assim a semente da planta que vai cruzar com o DNA da Letícia. Então, você plantar uma planta que tenha cruze com a sofisticação, isso é biotecnologia pura. A gente tem empresas nacionais que estão, enfim, já patentearam aí sementes. Então você não tem uma cannabis, você tem uma infinidade de cannabis, né? Primeira pergunta, você quer estar aqui? Pois não, Letícia, você quer para melhorar a sua qualidade do sono, é para melhorar, né, o seu desempenho criativo, é para você se concentrar mais, enfim. Você tem ali uma opção de plantas, né? Altamente personalizado. Altamente personalizado, que encaixa muito com o viés da medicina personalizada, né? Quer dizer, o ser humano ele é único, então isso é uma tendência dentro do setor da saúde. Então, assim, a diversidade de oportunidades de se empreender na cannabis, ela assim, é absurda. Então, gummies, que você não gosta de fumar, mas você gosta de comer, você gosta de alimentos, bebidas. Então, tudo isso a gente mapeou. Muitos que não podem trabalhar no Brasil por conta do regulatório. Então, você tem empresas brasileiras espalhadas pelo mundo todo, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Está todo mundo por aí descobrindo o seu caminho. Mas o Brasil está avançando também. Talvez não a passos tão largos quanto outros países, mas sim, tem avanços. Tem avanços, nós comemoramos qualquer baby step comemorado, e a próxima fronteira agora é a gente falar de cultivo, né? Possibilidade, né? O Brasil, que é uma potência agrícola, o agrotech brasileiro, ele é padrão internacional, né? Nós alimentamos aí boa parte do mundo com o que é produzido no Brasil, e o agro brasileiro já entendeu que isso é uma tremenda de uma oportunidade. A Alemanha entrando forte na Europa, Portugal, Espanha, os nossos vizinhos todos aqui na redondeza fazendo um excelente trabalho, Paraguai desenvolvendo, usando o cânhamo como cultura para fabricação de alimentos, de bebidas, de alimentos, eu estou falando, Letícia, só para você ter uma ideia do potencial, a semente da cannabis, ela é extremamente, um superalimento, riquíssimo em proteína, ômega 6, ômega 3, então pensa você num mercado de ração para animais, tá? Então, só um flash assim do que é possível, e o Paraguai está entrando forte nesse segmento, assim como outros países vizinhos, Colômbia. Então é isso, a gente está acompanhando esse movimento internacional, evangelizando sempre que a gente tem a oportunidade de falar, qualificando, né? A gente não está aqui fazendo apologia de droga, nada disso, é simplesmente uma planta que é versátil, e que tem uma possibilidade comercial e para a saúde das pessoas e dos animais, uso veterinário, mercado gigante, de pet, alimento e saúde para pet. Cavalo aqui no Jockey, amiga minha veterinária que cuida de cavalos que valem milhões, entendeu? Usar
O cavalo é um atleta, o cavalo que está aqui Aham. no uso, assim como os atletas vêm usando para recuperação física, para relaxamento, para melhorar a qualidade do sono. Bacana. E em questão de investimentos, Alex? Porque poucas pessoas sabem que pode se investir também. O investimento ele vai, ele volta. Esse é um momento que está mais retraído, sem dúvida, por conta do que está acontecendo no mundo. Mas eu fico sempre, olho para a câmera mesmo para falar venham, porque é um setor que a gente está falando de tri, não é bi, mundialmente, tá? E eu não vou nem entrar na esfera do uso recreativo, que se pega, por exemplo, Estados Unidos hoje, Nova York, um estado que, Califórnia, nos principais estados que movimentam a economia americana, hoje tem políticas muito, muito bem-vindo a empreendimentos no setor da cannabis. Agora, você se especializou em cannabis, mas não vive só de cannabis. Não. A sua área de abrangência é muito maior. Você atua com inovação e tecnologia. O que mais você tem feito? Educação e saúde. Eu dificilmente saio desses primo-irmãos aí, né? Andam muito lado a lado, né? Quer dizer, e aí educação, quando eu falo educação, pegando aquela linha que divide comunicação, né, com informação, botando isso tudo num pacote só, né? Quer dizer, a nova forma das pessoas aprenderem, né? Que é muito diferente como a gente aprendeu, né? Formação clássica. Hoje a gente tem a tecnologia da informação, a gente acorda e dorme com o celular na mão. Então, como é que a gente participa desse movimento, né? Educação corporativa, a questão da saúde mental, né? O colaborador hoje, o desafio de você manter um colaborador que não trabalha mais, né, naquele horário de bater cartão de ponto, hoje parcialmente ou totalmente em casa, num home office, como é que isso mexe com a saúde mental do colaborador. Então é isso, a educação misturando com a saúde e tendo a inovação, é aí que eu curto. É aí que eu me situo e bebendo da fonte dos empreendedores, bebendo da fonte das startups. É um lugar onde eu gosto de estar. Onde eu gosto de estar porque é uma troca, sabe? Vou fazer 58 anos agora. É impossível me manter atualizado, eu considero pelo menos dessa maneira, se eu não tiver em contato permanente com o jovem. Com a juventude que me ensina, entendeu? Então é uma troca. O cabelo branco entra para, né, dizer alguma coisa, mas eu estou recebendo tanto de volta que é difícil até mensurar. Que legal. E é uma retroalimentação o tempo todo. Então, independente de qualquer coisa, se eu tenho participação na startup, se eu não tenho, é a minha forma de give back para a sociedade. Mas mal sabe a sociedade que eu estou recebendo demais em troca. E essa troca de conhecimento vem... é um segredo, uma receita que eu meio que aprendi com meu pai até, né? O pessoal falava aqui, pô, professor Lucena, como é que aos 80 anos você fala de inteligência artificial? Meu pai escreveu um livro de inteligência artificial em 1986. Então, assim, a inteligência artificial que hoje está no hype é algo que vem sendo estudado há décadas e décadas e décadas. E aí a resposta dele, como é que eu me sinto atualizado? Ele falou, pô, muito fácil essa resposta. Eu trabalho com os meus alunos, eu crio negócios, eu escrevo artigos com os meus alunos. E eu pego um pouco isso como ensinamento, sabe? É dessa fonte que eu bebo. Legal. E assim, de certa maneira, eu consigo me manter atualizado. Óbvio que eu estudo, agora, estava falando para você também em off, né? Eu estava com a necessidade de voltar a estudar, né? Você fica só trabalhando, eu falei, pô, tô ficando burro, né? Não é possível, eu só trabalho, não tô... Senti aquela necessidade de voltar a estudar.
Entrei numa pós-graduação, é um programa de 1 ano para ser conselheiro de empresas. Toda a SA, que se baseia nas melhores práticas de governança, deve ter um conselho, que é o órgão máximo, né, da instituição, da organização que contribui e fiscaliza e cobra dos executivos. Qual é o conselho que você está atuando? É minha segunda experiência. Eu tive uma rápida experiência quando houve a fusão. Não sei se eu contei essa história dessa vez, mas quando a gente fez a fusão da EduWeb com as empresas que resultou na criação da Fero, isso em 2009, cada empresa que se fundiu tinha um representante no conselho, eu era o representante dos meus sócios. Mas foi uma experiência rápida, de 1 ano apenas, e desestruturada. E agora estudando exatamente com o Academy Board, que é um consórcio internacional, então a mesma metodologia que é usada no Vale do Silício para grandes empresas, na Europa, aqui no Brasil é a mesma, então eu vou ser certificado por isso, e agora atuando numa empresa de cannabis. Então é a Live Academy, e está sendo bem legal a experiência, porque é diferente você ser empreendedor ou executivo, que é aquele verbo que eu costumo chamar do fazeção, né? Você fazer, né? Aquela coisa de você bater meta e tal. O conselho, ele está numa visão mais... Espera-se de um conselheiro uma visão mais de médio, longo prazo e de... não vai por ali, vai por aqui. Mais estratégica. Mais estratégica e menos tática operacional. E voltada para a experiência, que forma o conselheiro é uma experiência do mercado. Saber para aqui já deu certo, aqui nunca deu certo, aqui pode dar muito errado. Então, isso até que me motivou, porque eu vou fazer 58 anos e é exatamente isso, quer dizer, a experiência conta muito. Sim. E assim, não é experiência, uma vivência só como trabalho, mas, por exemplo, eu estava me falando, você viveu uma época de hiperinflação, você passou pela bolha da internet, você passou por, ciclos da economia que só quem passou que consegue carregar essa bagagem. Então, como eu espero fazer isso até o cognitivo permitir, bem velhinho, né? Ser conselheiro velhinho, eu vou me divertir bastante, porque no fundo é o que eu curto fazer, né? Legal, legal. Contribuir. E talvez nem todo mundo saiba, mas a questão de conselho administrativo, ela está intrinsecamente ligada à pauta ESG, na parte de governança. Tá. Então, cada vez mais, os conselhos sempre existiram, principalmente nas grandes instituições, mas eles estão cada vez mais presentes e necessários de empresas que querem performar bem em bolsa, que querem ter uma transparência administrativa, sim, ética. Muito. E exatamente. E o público, né, o consumidor, o cliente, hoje olha isso, né? Será que eu vou comprar um produto de uma empresa que enfim, não respeita? E interessante você falar isso, né? Porque teve um movimento muito forte do ESG há uns anos atrás e muita gente realmente botou isso para valer, né? Trazendo diversidade na ponta do social, né? Para os times. Times multidisciplinares e multiculturais rendem muito mais. Quer dizer, eu e você, a gente diverge de opinião, é melhor para uma empresa, né, do que se a gente concordar com absolutamente tudo, né? Então, porém, mais recentemente houve aí começou a se perceber que muitas empresas usavam aquilo como uma ferramenta de marketing, era meio bolha, né? Então, está tendo um movimento agora de ver quais são realmente as empresas que praticam isso
e que tem isso na sua cultura enfim. E o consumidor cada vez, né, de qualquer serviço... Nesse caso, em duas pautas, né? Tanto na questão do social, da diversidade, quanto na questão do meio ambiente. Também teve o mesmo recuo. Meio ambiente crítico, né? Meio ambiente, quer dizer, o cânhamo, a gente fazendo um link, ele substitui o bioplástico. O plástico é um dos maiores vilões do planeta, né? E você, durante tanto tempo, né? Então o cânhamo, ele vem... Desculpa, eu trouxe de volta lá o cânhamo porque me lembrei disso. É uma cultura que você precisa de menos água para produzir. Ele captura gás carbônico da atmosfera. Ele limpa o solo. Fala-se muito em plantar cânhamo em lugares como Chernobyl, por exemplo, que teve um problema nuclear e que você tem ali o solo altamente contagioso. E você usa o cânhamo como para subtrair aquilo e para jogar para para limpar efetivamente. Então, que interessante. Então quer dizer, você pegar e fazer uma campanha, puxa, se eu estou usando o cânhamo para produzir esse casaco, né, essa jaqueta, é interessante. E linka com aquilo que eu falei de educação, né, quer dizer, você está educando e informando o seu consumidor dessas coisas. Então o marketing acaba que se apropria disso, desse conhecimento, e isso traduz em fidelidade dos consumidores. As coisas estão cada vez mais interligadas. Estão interligadas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou acompanhando muito de perto esse movimento da contraofensiva à globalização, porque quando você fala interligado, eu penso hoje que, né, o mundo se interligou. Depois da internet, quer dizer, você se comunica, virou uma aldeia global, né, e as empresas todas, em qualquer setor, raciocinaram dessa maneira. Então, se eu vou produzir esse copo, né, você tem variáveis que vêm do mundo inteiro, né? E o que a gente está acompanhando hoje é um movimento, uma tentativa de movimento contrário. É tão dinâmico o processo que é tão interessante isso, quem sabe, né, a gente não esteja vivendo uma nova fase da Revolução Industrial às avessas. Quer dizer, você voltar para um tempo onde um determinado país, no caso dos Estados Unidos, pelo menos a atual governança dos Estados Unidos, enxerga que eu não dependo mais de ninguém, eu posso fazer tudo dentro de casa, porque ao fazer isso eu estou defendendo. Mas será que isso... estou jogando para o alto a bola, ninguém tem essa resposta. Então é um novo movimento que você, como empresário, tem que acompanhar a tendência, tem que se educar e não tem resposta. E esse jogo está tão dinâmico que pode ser que a gente esteja agora nessa entrevista e quando a gente sair da entrevista já tem uma novidade que muda todo o cenário. Né? Volátil, né? Como tem sido. Então, é isso, a gente precisa aguardar. Se adequar e enxergar num cenário desses as oportunidades, porque tem uma, né? Ou você senta e chora, né? E fala, oh meu Deus, ou você enxerga uma oportunidade nesse cenário. Sempre tem. Sempre tem. Alex, características pessoais do Alex que você tem certeza que te ajudaram a trilhar esse seu caminho? Esporte, eu tenho uma palavra que eu abomino, que é a palavra vício, eu odeio essa palavra. Mas eu acho que ela só tem um momento que é legal. Eu sou meio que viciado em esporte e eu acho positivo. Quer dizer, no que se refere a se eu ficar 2 dias sem me movimentar, o meu corpo. Eu fui esportista, né? Eu fui atleta até 20 e poucos anos. Joguei bola profissionalmente, depois, enfim, me machuquei, tenho 4 cirurgias de joelho. Então o esporte para mim faz muito parte da minha personalidade. Isso reflete muito, sempre refletiu no lado empresarial. Então a competição, entendeu? Mas você competir respeitando a sua concorrência, né? Você não temer a sua concorrência, você olhar a sua concorrência sempre como algo que vai elevar
a barra, né? Você vai te fazer forçar a ser melhor, né? O esporte me ensinou muito a questão do trabalho em equipe, né? Quer dizer, o goleiro é tão importante como o centroavante, como que não tem ali dentro de uma equipe, numa empresa, nenhum setor que é mais importante do que o outro, né? O esporte me ensinou muito a palavrinha fundamental para você ser empreendedor, que é resiliência, né? Você é adversidade o tempo todo, é desafio o tempo todo, e o empreendedor empreendedora que não tiver com isso muito forte, vai sofrer, vai largar de mão. Você não para, né? Você se envolve em milhões de projetos simultaneamente. Hábitos que te ajudam a ter performance boa, hábitos diários. Pô, disciplina pra caramba. Eu tenho uma capacidade legal que é o contrário do TDAH, né? Eu consigo processar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Isso eu acho que é uma sorte que eu tenho, sabe? Então, se eu tô falando com você aqui, se a gente entrasse uma mensagem, às vezes eu até me pego pensando em coisas que durante, assim, eu consigo multiprocessar muita coisa. Eu acho que isso é uma característica legal. Mas você tem que ser muito disciplinado, né? Acho que vem também um pouco do esporte, mas acordar, sabe? Você se cobrar. Será que eu chego no final do dia e falei, pô, será que eu dei tudo que eu podia ter dado para otimizar, maximizar? Sabe aquela coisa de estar na alta performance o tempo todo? Sem exagero, tá? Assim, eu nunca tive burnout. Eu passei agora 10 anos sem tirar férias, cara. Nossa! Eu tava desde que eu voltei pro Canadá, que eu era executivo sem tirar férias, que eu voltei a empreender. E até dei uma segurada de onda agora nesse início do ano, que eu voltei pro Rio. Falei, cara, deixa eu curtir esse verão. Pô, fez sol pra caramba, foi ótimo. Tava na praia todo dia fazendo esporte, eu gosto de estar outdoor o tempo todo. Mas ser disciplinado outra dica que eu dou para quem quer empreender cara, ser humilde o tempo todo, no sentido de, não falso humilde, né? Porque, pô, a gente constrói uma trilha, né, que você vai acumulando, mas humilde no sentido de você ter a certeza de que você sabe pouco. Eu aprendo muito com os pares, sabe? Eu sou um cara muito mais de aprender conversando contigo, como efetivamente né? A gente já tomou vários cafés, né? Que a gente acaba trocando muita informação e muito conhecimento. Eu levo isso com pessoas que eu me relaciono, do que às vezes lendo um livro. Eu absorvo conhecimento no audiovisual, com contato, com a troca entre pares mais capazes do que você, sabe? E a certeza de que é impossível você saber tudo sobre tudo, isso não existe. Mas a grande inteligência, eu acho, é você conhecer quem sabe muito. Então, assim, referências. Pô, se eu quero falar sobre comunicação, eu conheço a jornalista Letícia, que é uma referência que eu tenho. Eu mexo com tecnologia, mas, pô, eu sou o cara da TI? Não, longe de ser o cara da TI. Mas, pô, eu aqui dentro da própria laboratório de engenharia de software, cara, eu tenho uma lista de gente que sabe pra caramba, entendeu? E que são meus materiais de referência o tempo todo. Essa história de cannabis, você tem que conhecer de direito, de legal, né? Pô, eu tenho lá meus 2, 3 advogados, cara, que são os caras que eu entro em contato, que eu peço. Então, você formar essa sua rede multidisciplinar de pessoas que sabem pra caramba sobre determinado assunto, acho que é uma coisa inteligente de se fazer, e que no final do dia você fala, caramba, pô, como você é ignorante ainda, né? E isso vai valer até sempre. Legal essa sua ótica, porque é uma net também, é uma rede. Total. Mas não é networking, é rede de apoio. Rede de apoio. Alex, pra gente fechar, sucesso para o Alex Lucena
Puta, sucesso tem... Palavra fácil é grana, né? É uma métrica, né? Sim. Sem dúvida, gente que ganhou dinheiro, não aquele que já vem com tudo pronto, tá? Mas falando empreendedor, é uma métrica, sem dúvida, você chegar, construir um império, e aí eu mega bato palma quando eu vejo isso sempre acontecer. Mas eu voltando, eu gosto de ser reconhecido, eu adoro quando eu recebo um elogio sincero de um colega de profissão, de alguém que me acompanha. Eu só participo de uma rede social, tá? LinkedIn. Só. Bom, WhatsApp, 300 Sim. milhões de grupos, mas eu não tenho Instagram, não tenho Face, eu não tenho Twitter, tá? E por decisão, e era um papo que seria um porquê, aí a gente toma uma cerveja um dia, eu te explico o porquê, mas no LinkedIn é onde eu me sinto bem sucedido, não que eu falo, eu sou bem sucedido, mas comigo mesmo, quando eu recebo um elogio sincero ali, de um colega de profissão, de alguém que conhece minha trajetória, de alguém que trabalhou comigo, de alguém que eu já liderei. Então esse feedback para mim é uma métrica de sucesso que me satisfaz e que me dá propósito. E claro que eu não posso deixar de te agradecer por você ter sido a ponte para hoje o Identidade está aqui no Ecoa PUC Rio. Prazer todo nosso, tudo a ver, né? Porque o ambiente de inovação faz todo sentido. Que bom, você estava me dizendo, né? Terceira temporada, quer dizer, o tempo passa super rápido, né? O estúdio nem era assim, era virado para lá, agora tá bem mais bacana, então fico contente de ser meio que padrinho aí dessa etapa do programa, né, que eu acompanho, sempre acompanhei, sempre, né, podendo ajudar, tamo junto. Fico muito feliz e muito grata. Alex, sempre um prazer conversar com você, bater o nosso papo. Daqui a 5 anos a gente fala de novo. Pela segunda vez mais ainda. Daqui a 5... Ou talvez a gente diminua esse tempo, né? Com essa história de de repente a gente encurta para 3. Prazer sempre, Alex. Obrigado.